boa noite a todos aí, para quem eu falei boa noite ainda, boa noite a todos, boa noite ao coordenador aí, professor Ricardo. Não sei se o Ortega está aqui, não sei se o professor Ricardo e o coordenador e o Ortega querem dar um recado antes de eu começar aqui a apresentação. Fiquem à vontade, viu, professores? Se quiserem dar um recado para a turma aí, por favor, estão com a palavra. Bom, então vamos lá. Eu acho que todos já estão vendo a minha tela. E hoje a gente vamos falar um pouco aqui sobre o pitch, né? Que é uma apresentação de impacto, né? Que aí, como o professor Leandro falou, né? Foi algo que os coordenadores pediram aí, né? No passado, né? Essa aula aqui de aplicativos informatizados, para a gente estar dando uma visão um pouco aí para o pessoal, né? Da parte de informática, né? Da parte de TI aí, como que funciona, né? Um pouco, né? Essa parte aí de apresentação, de como montar uma apresentação, de como, né? Ter ideias para montar essas apresentações, o como fazer essas apresentações, por que, né? De fazer as apresentações, né? As informações, né? Da onde que a gente pode buscar essas informações para montar essa apresentação, para ser o quê? Uma apresentação que vá fazer com que as pessoas foquem, né? As pessoas prestem atenção no que você está apresentando, né? No que você está falando, qual que é o tema que você está falando. Então, é esse o pitch, né? E aqui um pouco, né? O objetivo foi o que eu acabei de falar aqui, né? O objetivo do pitch, de como que ele funciona. E a nossa agenda. Qual que é a nossa agenda, né? A gente vai falar um pouco o que é o pitch e as técnicas, né, de apresentação. Nós temos algumas técnicas de apresentação para o pitch, que seria o storytelling, círculo dourado. Nós temos também a jornada do herói, né? E o que deve conter nessas apresentações, né? Tá bom? Algum microfone aberto aí, acho que tem alguém com o microfone aberto. Bom, voltando aqui, desculpa pessoal. Então, voltando aqui, né, um pouco da nossa agenda, né, acabei de falando aqui, nós vamos ter no finalzinho um momento de perguntas, ou, conforme o professor Leandro falou, se vocês tiverem com dúvida, mandem no chat, podem interromper, quem quiser aí pode abrir o áudio aí para fazer a pergunta e me interromper, sem problemas, eu paro aqui, tiro a dúvida e depois a gente continua aqui na apresentação. Então, vindo aqui, né, o que é o pitch, né, pessoal? O pitch é uma apresentação rápida, em geral, ele leva 5 minutos. Qual que é o objetivo dela? É despertar o interesse, né, sobre uma ideia, um tema. E, como eu falei, né, é uma apresentação rápida, ou seja, ela deve conter informações essenciais e diferenciadas sobre o tema abordado. E quais são, quais pontos podem ser abordados, né? Verbalmente ou com auxílio de um material audiovisual, ou seja, uma apresentação do PTT ou falando mesmo, né? Se você, né, no caso, se dominar, né, o assunto, pode, né, vir à frente e falar sobre aquele assunto, sobre aquele tema que você domina. Mas a ideia do pitch é que você fale em apenas 5 minutos e seja de forma objetiva. Ou seja, se você for fazer uma apresentação, tem que ser algo que, né, impacte, algo que dê o sentido para que você fale. E nós temos alguns tipos de pitch, né? Quais são os tipos de pitch? Nós temos o pitch empresarial, nós temos o pitch pessoal e nós temos esse daqui que é o elevator pitch. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe para vocês de cada um desses 3 tipos de pitch nos próximos slides, para que vocês entendam um pouco, né? Porque empresarial, sim, a gente usa pitch no mundo dos negócios, no mundo empresarial, nas companhias, nas corporações. Pessoal, sim, a gente pode usar, sim, numa entrevista de emprego, pode ser utilizada, ou mesmo num bate-papo. E o elevator, que é um outro tema que a gente vai abordar aqui também. E aqui mais um pouco, né, falando do pitch, né, que o pitch deve conter informações essenciais, diferenciadas sobre o tema abordado, e foi o que eu falei, né, que ela deve ser uma apresentação verbal ou com auxílio de um material audiovisual. Novamente, né, aqui falando um pouco dos tipos, né, que eu acabei de comentar com vocês, que é o empresarial, o pessoal e o elevator pitch. Então, vou entrar agora um pouco no detalhe, né, de cada um desses tipos, né, de pitch.
o pitch, né, empresarial. O que seria o pitch empresarial? É muito utilizado, né, por startups para apresentar problemas identificados, ou seja, né, a empresa está querendo fazer uma melhoria no sistema que ela está utilizando. Então, elas identificam qual que é o problema e elas sentam numa sala de reunião, porém, né, do momento que nós estamos vivendo hoje, né, as empresas estão utilizando muito o Teams, né, para fazerem reuniões, porque não podem ficar muito tempo, né, o pessoal reunido nas salas. Então, fazem ou remota ou presencial, e eles definem, né, identificam quais são os problemas apresentados, né, para aquele determinado sistema, ou para aquela determinada aplicação, ou para aquele determinado produto que eles estão tentando lançar, ou já lançaram no mercado. Às vezes lançou um produto no mercado e não tá dando venda, não está trazendo retorno para a empresa. Eles sentam, né, voltam. Por que que não está dando? Vamos analisar o porquê. Será que é a cor do produto? Será que é a embalagem? Será que é uma forma, né, de, de, de colocar vamos dizer assim, na baia, né, onde que é exposto o produto, ou no mercado, numa farmácia, ou aonde que o produto é vendido? Então, eles voltam e fazem isso, né? Eles fazem esse pitch, né, que eles fazem a utilização, né, para apresentar o problema identificado. E aqui está falando, né, que em geral, né, é direcionado a possíveis investidores, né, no caso assim, dependendo aqui, aqui eu falei de um produto, né, que pode ser, mas aqui eles podem identificar investidores, né, startups fazem muito isso, eles buscam investidores para que eles invistam nas suas empresas, para que eles possam crescer no mercado. Então, eles buscam isso, possíveis investidores. Com o quê? Eles fazem apresentações para investidores, vão, né, nas empresas. Tem muitas empresas que fazem esses tipos de investimento em startup. Bom, vou dar um exemplo, né? Lá na empresa onde que eu trabalho, o que ocorre? Eles têm a área de TI e tem uma área que chama lá que é a área de marketing, né? A área de marketing, o que acontece na área de marketing? Às vezes eles precisam de investimento, né, num determinado produto. Então, para eles fazerem essa busca de investidores, eles montam essas apresentações, esses pitch, que são apresentações rápidas. Por quê? Tem muito investidor que ele não tem tempo para ficar numa reunião de 1 hora, para ficar numa reunião de 2 horas. Ele quer algo rápido, ele quer algo que ele bata o olho e ele vê que aquilo vai trazer retorno para ele. Se ele investir naquilo, ele vai ter retorno. Então, tem que ser algo rápido, que o empresário sente ali, ele veja aquela oportunidade, e ele fala, não, realmente, essa oportunidade vai trazer benefício tanto para mim, quanto para a empresa que eu estou investindo. Se for um produto, não, vamos investir nesse produto, que esse produto vai ter muitos ganhos, vai ter muitos benefícios, vai trazer oportunidades. Então, funciona dessa maneira o pitch empresarial. É feito para companhias, e temos o pitch pessoal, que conforme, né, eu tinha falado um pouco antes, esse tipo, né, é focado em entrevista de emprego ou em outra situação que tenha pouco tempo. Ou seja, né, na entrevista de empregos, né? Hoje, pelo momento que nós estamos vivendo, as entrevistas estão sendo de forma rápida, né? Ou seja, tem até entrevistas que você grava um vídeo de você falando quem é você, o que você já fez, né? Como que é né, as suas habilidades, tudo que você já estudou, e você manda. E as empresas estão pedindo para você gravar vídeos de no máximo 3, 4 minutos. Por quê? Porque imagina a empresa receber 100 candidatos, a empresa numa suposição, tem 100 candidatos de emprego, né, por uma vaga de emprego. E aí 100 pessoas mandar vídeos falando dela de 1 hora. Imagina, o RH não vai ter tempo para ficar vendo todos os vídeos de todo mundo. Imagina, ficar 1 hora vendo uma pessoa se apresentar. Então, essa forma desse pitch, né, de pessoal, seria isso. Você grava no máximo de 3 a 5 minutos falando sobre você e encaminha para a empresa. E aí a empresa faz a seleção e vê, né, quais são não vou dizer os melhores, mas o que se enquadra à vaga. Às vezes você não precisa ser o melhor para entrar numa vaga, mas você precisa se enquadrar, você ter, né,
você falar as palavras-chave ali no seu vídeo, ou você colocar as palavras-chave no seu currículo, na sua apresentação. Dessa forma, faz com que a empresa, né, brilhe os olhos e fale assim, nossa, realmente, ele não tem muitas habilidades, ou ele não é o melhor, mas ele tem conhecimento, ele colocou as palavras-chave, vamos dar oportunidade. Então, geralmente, hoje, né, as empresas não estão indo muito para quem é o melhor, e sim para quem usa as palavras-chave, principalmente nessa forma de apresentação, do pitch, né? Do pitch empresarial, que é muito utilizado. Bom, posso dar um exemplo meu aqui mesmo, que há um ano atrás eu não estava trabalhando, eu estava desempregado, né? Nesse momento de pandemia, a entrevista na empresa que eu estou atualmente trabalhando foi dessa maneira. Eu gravei um vídeo de 3 minutos falando sobre mim, mandei para a empresa e a empresa gostou. E aí depois, né, marcamos algumas entrevistas via Teams, via remoto. E aí, né, graças a Deus, eu consegui a vaga de emprego. Eu estou aí há um ano na empresa já, mas foi dessa maneira. Primeiramente, eu enviei meu currículo, eles gostaram e eles pediram para me enviar um vídeo. Eu gravei esse vídeo de 3 minutos, enviei para eles e aí passei para as próximas fases, né? E aí seguiu lá o processo até a minha contratação. E agora, né, o pitch, o que é o pitch? O elevator, né? O que é o elevator pitch? O elevator pitch, eu vou até ler aqui para vocês, é um recurso de apresentação pessoal ou de ideias em situações diretas, restritas com pouco tempo. Percebam, né, que quando a gente fala em pitch, é sempre pouco tempo, porque é algo direto, é algo que não pode extrapolar aí, né, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Neste caso aqui, ó, ele está falando que, em geral, as circunstâncias do local contam apenas com a apresentação verbal em menos de 1 minuto, ou seja, você tem 1 minuto para encantar o seu cliente, ou o seu entrevistador, ou o seu empresário. Ou seja, é como se fosse, vamos dar um exemplo aqui, numa conversa de elevador, pessoal. Às vezes, você estando no elevador, você entra no elevador, encontra uma pessoa, você, né, o elevador sobe ali, dependendo do local, é coisa rápida. Então, o elevator pitch é isso, ó, elevator pitch é algo que você tem que ser preciso, usar as palavras corretas para encantar aquela pessoa, para encantar, né, o seu investidor ou o seu empresário, ou até mesmo numa empresa onde você quer angariar, né, cargos melhores, né, subir de níveis na empresa. Às vezes uma apresentação dessa que você, 1 minuto que você, né, usa as palavras corretas e ali tá um diretor, tá um CEO, né, tá um gerente ali, olha e fala, nossa, gostei muito da apresentação desse rapaz e vamos dar uma oportunidade para ele subir de cargo, né? Então funciona dessa maneira o elevator. É algo ali preciso que você tem que usar, né, as palavras corretas no momento certo. E aqui, né, Seu vamos... Diego, Sim. completar também aqui. Pessoal, um exemplo também, completando, a gente faz a dinâmica aqui. O elevator pitch também, ele tem um caráter tipo de, como se fosse você estar vivendo a ideia de um elevador. Então, um exemplo muito forte, imagina que você entrou num elevador com uma pessoa que tem um alto capital para investir e você tem 1 minuto para explicar a sua ideia para ele. Então, no caso de informática, eu dou a sorte de entrar no elevador que está com Bill Gates. Meu inglês está bom, então eu vou explicar para ele. O pessoal de química, sei lá, você entra num elevador que está o presidente da Rodia Brasil. De logística, o cara que é o fundador do iFood. Você não vai ter 1 hora para falar com ele, vai ter tipo aquele tempinho, como se estivesse subindo no elevador, para vender a ideia para ele. Se a ideia for boa, no segundo momento você tem uma segunda entrevista, uma segunda reunião, tá bom? Só uma interferência básica, professor, só para completar, Maravilha, tá? professor. Muito Beleza. bom o exemplo aí. Obrigado. Voltando aqui, né, pessoal, agora, né, voltando a falar um pouco do pitch, né, eu só avancei aqui os slides, né, aqui a gente está falando um pouco das estratégias, né, de apresentação. Nós temos o círculo o dourado, temos o storytelling, mas também voltando a falar um pouco do pitch, né, ele tem alguns objetivos, né. Quais são os objetivos? Algumas perguntas aí que a gente, né, coloca no ar, né. Por que você quer criar um pitch? Para ser mais conhecido? Para validar uma ideia de negócio, para buscar aportes para a empresa? E quanto você precisa para isso? Então, né, são algumas perguntas, né, que
quando você vai iniciar o pitch, você tem que se fazer, né? O pitch precisa ser extremamente focado? Sim, porque ele é de pouco tempo, né? Então, né, são alguns objetivos, algumas perguntas que a gente deve fazer. E outra, né, a gente tem que estudar o público, né? O público que a gente vai atingir, né? No caso, a pesquisa, ela vai ser elaborada com sucesso, né? Com essa pesquisa que você vai fazer, ou seja, uma pesquisa de mercado, né? Você tem que saber, né? Quem é seu público que você quer atingir. Então, a apresentação, por isso que ela tem que ser focada, né, no público, né? Ou seja, a gente tem que saber um pouco das histórias das pessoas, saber as histórias, né? Se você for fazer uma apresentação para pessoas, a gente tem que saber qual é a história daquelas pessoas. Se for fazer para uma empresa, qual é a história daquela empresa, né? O porquê que eu tenho que fazer uma apresentação para aquela empresa para que ela invista em mim. Então, eu tenho que saber um pouco do histórico, quando começou a história da empresa, quando que ela foi fundada, então saber um pouco da história também, né? E tem que ser bem objetivo, né? Conforme, né, o professor Leandro deu o exemplo aí do elevador, né, que a gente pode estar com Bill Gates e a gente tem apenas 1 minuto. Então, tem que ser algo objetivo, né? Focado, né? Então, é isso. Eu vou falar isso para que eu encante ele, para que ele olhe e fale assim, pô, gostei dessa ideia. Então, é isso, né? E, assim, as explicações têm que ser claras, né? E com soluções e proposta. Ou seja, se você dá uma explicação, o motivo por que aquilo vai ocorrer, você tem que dar a solução e a proposta. Ó, eu vou fazer isso, mas eu já tenho a resposta para isso. Então, tem que ser, é dessa maneira que funciona, né? E também, né, pode ser, você pode fazer aí, definir, né, um modelo de negócio, né? Tem segmentos para cliente, tem proposta de valor, tem canais de relacionamentos, né? Tem fontes de receitas, recursos. Então, a partir, né, dessa visão sobre a lógica do negócio que você vai fazer a apresentação, você consegue fazer isso através do pitch, né? Ganhando audiência aí. Sei aqui. Bom, agora aqui, né, falando um pouco das estratégias de apresentações, a gente vai falar um pouco do que? Do storytelling, né? Storytelling. O que é o storytelling? É um, é um termo em inglês. Story significa história e telling, contar. Então, contar histórias, né? É uma mera narrativa, ou seja, né, é a habilidade de contar histórias utilizando os recursos audiovisuais, né? Além das palavras, né? Além de a gente utilizar as palavras, a gente usa imagens, figuras, igual a apresentação que nós estamos fazendo aqui, né? A gente criou esse PPT, né, esse PowerPoint, com diversos slides, onde tem, né, vamos dizer assim, um passo a passo, né? A gente começou lá no início, teve um objetivo, e aí eu vim falando um pouco, falei um pouco do pitch, agora estou entrando em storytelling, e assim a gente vai seguindo. Então, a gente usa esses recursos audiovisuais, né? E quem utiliza muito isso, né? Quem utiliza storytelling? A televisão, né, pessoal? A televisão hoje, praticamente, é isso. Eles contam histórias, né? Tudo na televisão, novelas, filmes, propagandas, tudo é um conto, né? É um conto de histórias. Por quê? Para que aquilo seja atrativo, para que a gente bata o olho e se interesse por aquilo. Numa propaganda, qual que é o storytelling? Qual que é a mensagem que ele está passando? É de um produto que ele está querendo vender. Então, ele faz com que aquele produto seja o mais atrativo possível, né? Que conte uma história mais atrativa, né? Que você olhe e fala, nossa, gostei, vou adquirir esse produto. Mas às vezes nem sempre é assim, né? Geralmente, às vezes, a gente olha a propaganda e olha, ah, não, não gostei desse produto. Então, né, vai um pouco de pessoa para pessoa, né? De acordo com o roteiro que ele monta, de acordo com a história, aquilo vai chamar a atenção de umas determinadas pessoas e de outras não. Apesar, né, que nós temos aí bilhões de pessoas, então, geralmente, qualquer propaganda vai atingir um percentual de pessoas, né? E para contar um pouco, né, desse conceito aí, né, aqui, né, eu falei um pouco do story, que é um pouco, né, story, história, telling, contar,
né? E o story também pode ser de uma outra maneira, né, também, né? Story, né? O próprio sol e telling são maneiras, né? Que falaremos isso. Ou seja, né? O filme, né? O Rei Leão conta muito isso, né? Um pouco mais para frente aqui, eu vou entrar nesse assunto também, referente a alguns filmes, né? Que utilizam, né? O storytelling. E assim, né? O storytelling ele tem quatro formas, né? De ser utilizadas em negócios, que é o produto, uma narrativa e uma personalidade e uma cultura pop, né? O que seria um produto? É incluir nas narrativas das histórias que sejam relacionadas ao uso do produto ou da própria marca. Foi o que eu falei. As empresas de propaganda, né, de produtos, né? Eles usam muito isso, né? Histórias, né? Relacionadas ao produto. Temos a narrativa, que é o quê? É desenvolver uma história para explicar o motivo pelo qual, né, é utilizado aquele produto. Então, primeiro temos, né, no storytelling, o produto, depois nós temos a narrativa e depois nós temos o quê? A personalidade da marca. O que é personalidade? É usado um arquétipos, ou seja, são modelos mentais que eles posicionam a sua marca na cabeça dos seus clientes. Ou seja, são propagandas que, né, que às vezes a gente fica com aquilo na cabeça, lembrando, às vezes na propaganda é uma música, ou é uma imagem, e aquilo às vezes fixa tanto, né? A gente fica tanto vidrado, né? Naquela propaganda, que a gente fica depois por dias, né? Ou por horas lembrando, ou da imagem, ou daquela música, depois fica até cantando, nossa, mas de onde que é essa música? Ah, é daquela propaganda. Olha só como eles usam. Eles usam muito isso, né? Senhor Bom, Diego, colocar um sim, exemplo para completando aqui também, tá? De vez em quando a gente tem essas entradas aí, pessoal. sem Ah, problemas. ok. Nessa coisa do storytelling, o que é importante aprofundar na questão dos trabalhos é o seguinte: é quando eu dou pequenos detalhes e já vem uma lembrança. Então, eu vou fazer uma situação. Menino que estava no deserto, que tinha uma rosa que ele achava extremamente importante, porque ele cativou. Eu estou falando de que livro? Quem consegue lembrar? Menino, deserto. Pequeno Príncipe. Muito bem, então eu não falei o nome do filme, do desenho, só que assim, eu acabei te passando o quê? Te passando os detalhes. Ou se eu falar também uma situação assim, menina pobre que tinha as irmãs ruins e a avó e a mãe e a madrasta que judiava e ela perdeu um sapatinho. Estou falando de quem? Cinderela. 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 Então, quando o storytelling é isso. Quando eu te dou pequenos elementos e você já me vem uma lembrança que é tão enraizado que já te está na tua mente. Então, quando você consegue fazer isso, você atingiu a questão da história. Tá bom, gente? Só comentário. Obrigado. Tá É indo isso muito bem, mesmo, viu, professor. professor? Eu só dou essas pequenas entradas Não, que sem foram coisas que a problemas. gente meio que coloca de senso comum, tá? Isso mesmo. Eu ia Beleza. até dar um exemplo desse daí também, né? Que eu peguei aqui, né? Que é menino que mora dentro do barril e o barril fica na vila. Quem que seria, né? Acho que todos conhecem. Chaves. Exatamente. Então, assim, bom, eu dou o exemplo do Chaves porque na minha infância eu assisti muito Chaves, né? Então, é uma forma também da gente, né, contar pequenos detalhes que já nos remete ao todo, né? No caso, menino, barril, da vila, bom, Chaves. Então a gente já remete ao todo, né? E aqui, né, um pouco, né, das histórias, né, que geram essa identidade, né? No caso, ó, histórias lidas no momento certo jamais te abandonam. Você pode esquecer o autor ou o título, pode até não lembrar precisamente o que aconteceu, mas se você se identifica com uma história, ela continua com você para sempre. Então, foi esses os exemplos que o professor falou.
né? Ele deu o exemplo do Pequeno Príncipe, deu o exemplo da Cinderela, eu dei o exemplo do Chaves. Então é isso, são pequenos momentos que a gente fica gravado na nossa mente, que a gente lembra daquilo para sempre. Às vezes é uma novela, às vezes é um filme, às vezes é um livro que a gente lê, às vezes o livro que a gente lê são algumas frases que a gente lê, que quando passa anos e alguém fala determinada frase, você fala, nossa, eu li isso em tal livro. Então, são isso, são pequenos momentos que ficam fixos na nossa mente por anos, né? Por anos e anos aí, que quando a gente ouve ou a gente vê determinada, né, imagem ou determinada música, a gente lembra daquele, né, daquele momento ou daquele livro ou daquele filme. Então, é isso que o storytelling, né, ele mostra pra gente, né? E como a gente, né, pode usar, né, o storytelling, né? Imagine, né, pessoal, a história, né, de um garoto, né, com talento inato, né, para negócio, que aprendeu o quê? Que com os pais a arte de vender, ou seja, né, se tornar adulto. Esse garoto viria a fazer um tremendo sucesso de marketing, né, digital. Ou seja, né, a gente está falando aí, né, do dono do Facebook aí, né, o Mark Zuckerberg, né? Ele aí, né? Ele praticamente ele teve esses insights aí, né? E angariou aí, hoje é multibilionário aí, né? Com o que ele criou, né? No caso aí teve algumas ajudas, né? Não foi somente ele, né? Ele teve algumas ajudas aí. Tem até um brasileiro, né? Que ajudou ele. E hoje esse brasileiro, né? Se a gente for ver lá nos rankings dos mais bilionários, né? Ele é o primeiro ele é o mais bilionário aqui do Brasil, por quê? Porque ele ajudou o Mark Zuckerberg a desenvolver o Facebook, o Instagram e todas essas ferramentas, só que ele saiu. Porém, ele tem parcelas, né, de dividendos lá, ou seja, e essas parcelas faz com que ele se torne uma das pessoas mais ricas aqui do Brasil. Voltando aqui, né, por storytelling, né? Quais são os principais elementos do storytelling? Então a gente fala de história, de ideia, word, né? Mundo, de marketing, de comunicação, feedback, comments, né? De comentar e de share, né? De busca, né? Então a gente vai passar um pouco aqui, né? No caso, mensagem, né? Qual que é a mensagem, né? Que quer ser passada, né? No storytelling. Então, né? Story, a história e a mensagem que vão ser transmitidas. E telling, a forma como a mensagem será apresentada. Então, esse é o primeiro ponto do storytelling. Como que a mensagem vai ser transmitida e como ela vai ser apresentada. E aí, a gente vai falar um pouco do ambiente, né? Por que o ambiente, né? Simplesmente porque os eventos precisam acontecer em um lugar, né? Para que aquilo te marque, para aquilo fique, né? Você lembre daquilo por algum tempo, tem que ter um lugar para ser marcado, né? Bom, pessoal aí, eu vou dar um exemplo aqui, né? Pessoal aí mais jovem aí, né? Que deu o primeiro beijo aí, né? Geralmente o pessoal lembra onde foi, né? Aquilo fica marcado, né? Fica marcado. O primeiro emprego fica marcado, né? Então, né? Precisa né? Simplesmente do ambiente, né? Do local para que aquilo fique, né? Gravado na nossa memória. Aí voltando aqui, o personagem, né? Storytelling não tem como não ter um personagem, tem que ter pessoas, né? Então, ó, o personagem é quem percorre toda a jornada e sofre, né, uma transformação que leva à transmissão da mensagem, ou seja, ele recebe a informação, ele transmite essa mensagem, então, né, precisa de personagem, né, ou um ou vários personagens. Mas, né, para passar por essa transformação, ele deve superar o próximo elemento, né? E qual que é o próximo elemento? É o conflito, né? Então, a gente vê que o storytelling tem alguns passos a serem seguidos. O conflito, o que, que seria o conflito? O conflito é o fator que deixa a audiência interessante na história. Ou seja, né? É como a história é contada, né? Como que ela é transmitida para as pessoas, como que ela é feita, para quê? Para que aquilo gere um conflito, né? Ou você se identifique com aquilo, ou você não se identifique. Então, precisa ter isso, para quê? Para gerar audiência na história.
Então, conforme aqui está falando, ó, o principal fator que deixa a audiência interessante na história é o conflito, o desafio que surge para o personagem a fim de motivá-lo a percorrer toda a jornada. Ou seja, né, toda a história que é contada em uma novela, desde quando a novela começa até o fim da novela, se aquela história ela é bem contada, se ela é bem conduzida, faz com que a gente fique preso na televisão. Para quê? Para que todo dia, né, na novela das 9, lá todo dia às 9 horas, a gente liga a televisão e a gente queira saber o que, que vai acontecer. Então, as novelas são feitas de storytelling. Para quê? As histórias, né, são feitas para que aquilo fique preso, né, para que a gente, né, entenda e a gente queira entender qual que vai ser, né, o próximo episódio até o fim da novela. Então, né, esse é o conflito. E aqui, né, um modelo, né, que é bastante utilizado, né, é o Pixar, né, para contar história, né? Quem aí assistiu os desenhos do Pixar, né? Nós temos aí vários desenhos aí, né? E no caso, né, o responsável por inúmeros sucessos, como Toy Story, Procurando Nemo, é o estúdio de animação Pixar, que aplica storytelling com maestria em seus filmes. A estrutura é utilizada extremamente simples, ou seja, é algo simples que eles agregaram todo esse conhecimento de storytelling nos seus desenhos e faz com que todos os desenhos aí da Pixar sejam um sucesso. Bom, Toy Story, bom, praticamente eu assisti todos, né? O 1, 2, o 3 aí que tem aí. Procurando Nemo, bom, não lembro muito de ter assistido, não. Mas aqui, Os Incríveis, né? Igual tem aqui na imagem, né? Tem alguns outros desenhos aqui, a Fadinha aqui. Bom, são todos filmes que eles utilizam esse modelo de storytelling, né? Que são formas de prender as pessoas, formas de criar uma história que seja atrativa aos nossos olhos, né? Que seja atrativa, né? Para gente. Então, então, dessas maneiras que eles criam as histórias dos filmes. E aqui um pouco, pessoal, a gente vai falar da jornada do herói, que também está incluída no storytelling. Por quê? A jornada do herói nada mais é do que é uma história. São etapas, né, que uma pessoa passa. Que uma pessoa passa ou que você deve seguir. No caso, são 12 etapas que é a jornada do herói, que é o quê? O mundo comum, o chamado aventura, recusa do chamado, o encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, provas, aliados e inimigos, a aproximação da caverna secreta, a provação, a recompensa, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o elixir. Quem que desenvolveu, né, essa jornada do herói? Ela foi feita por Joseph Campbell, né? E tem um livro que é isso, que é o livro chamado O Herói de Mil Faces, né? Que ele, né, ele pegou cada ponto desse que eu falei aqui, né, que a gente tá vendo aqui no slide, né? Tá vendo lá o bonequinho, ó? Aqui ele começa, ele tá no mundo comum, ele teve um chamado para uma aventura, ou seja, ele determinou que ele vai fazer algo. Às vezes, quando você, né, toma a iniciativa para fazer algo, às vezes, né, tá aqui falando a recusa do chamado. Às vezes você fala, será que vai dar certo? Vai, não vai? Então você fica meio assim. Aí tem um encontro com o mentor. Às vezes você conversa com uma pessoa e aquela pessoa te dá ideias. Fala assim, não, vou seguir na minha caminhada aqui, na minha ideia, né? Na minha ideia que eu propus. Aí você tem aqui uma travessia do primeiro linear, ou seja, é um ponto que você vai passar. Aí você tem, né? Aqui tá falando o ventre da baleia, né? Que você é testado, tem os animados, tem os aliados, tem os inimigos, tem aquelas pessoas que tentam derrubar, mas tem aquelas pessoas que querem, né, te ajudar, que dão aquele empurrão. Aqui está falando aproximação da caverna oculta. Ou seja, pessoal, eu vou passar aqui com vocês cada ponto. O que que significa, né? Cada um desses pontos aqui que é utilizado. O mundo comum. O que que seria o mundo comum? É uma ambientação inicial que mostra quem é o personagem, como e onde ele vive, com quem ele se relaciona e como a sua vida poderia ser monótona, né? Ou bem parecida
de uma outra pessoa comum. Ou seja, né, é um mundo comum. Mas aqui também tem a natureza, né, do personagem. A natureza do personagem ela é exibida, assim como as suas qualidades, defeitos, forças, fraquezas, né, e demais detalhes capazes de fazer com que o público encontre pontos que identifiquem nele. Ou seja, a gente quando fala em jornada do herói, a gente está montando um personagem. E aí a gente pega esse personagem e a gente coloca algumas qualidades nele, a gente coloca alguns defeitos, a gente coloca forças, a gente coloca fraqueza. Ou seja, quando a gente monta esse personagem, a gente tem a ideia de que essa pessoa existe. Então, se essa pessoa existe, quais são os pontos fracos dela? Ah, são esses. Quais são os defeitos? Ah, são esses. Quais são as qualidades? Ah, são essas. E aí, quando a gente assiste determinado filme e determinado personagem, que ele tem esses pontos, eles têm esse tipo, né, de habilidades, a gente olha e fala assim, nossa, eu sou parecido com ele nesse ponto, nesse ponto. E é dessa maneira. E aí, eles criam esses personagens, esses, né, esses não são, vamos dizer assim, são personagens fictícios, mas são fictícios, porém com habilidades, com conhecimentos de nós, de nós seres humanos. E é dessa maneira que a jornada do herói é criada. E aí depois tem a chamada do aventureiro. O que seria a chamada da aventura? A chamada da aventura começa quando o personagem se depara com um conflito. Como assim se depara com um conflito? Uma missão que o tira do seu mundinho. Ou seja, aquele personagem que criou, ele fez algo que tirou ele da zona de conforto dele. Não necessariamente precisa ser algo, né, muito dramático, como ai, aquele personagem morreu. Nossa, eu não quero me espelhar num personagem desse. Mas é um personagem que você olha e fala assim, nossa, o que ele faz eu consigo fazer. Então, eu vou dar um passo à frente, e eu vou sair desse meu mundo aqui e eu vou buscar esses desafios. Ou seja, então a jornada do herói é montada para isso, para que você se espelhe num personagem e você queira ser igual a ele. Mas aqui a gente vai ter alguns pontos em que ele vai passar por dificuldade, vai ter, né, algo que não vai ser legal, né? Então agora aqui eu falei um pouco da aventura, né? Que a aventura que é um desafio está relacionado com importantes para, né? Ó, esse desafio, né, está relacionado com coisas importantes para ele, ou seja, né, segurança, para sua família, preservação da comunidade onde vive, o destino da sua vida ou qualquer outra conquista que você queira. Então, monta-se um personagem, né, que primeiro coloca alguns pontos, aí depois colocam, né, o que ele quer, né, qual que é o que ele, quando fala o chamado da aventura, é o que ele quer fazer, o que desafia ele. Mas também tem a recusa, né? Tem a recusa do chamado, que é diante de um grande desafio, é natural que surjam medos, excitações, muitos conflitos, ou seja, né, às vezes, né, a gente olha assim e fala, nossa, será que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Então, né, quando eles montam esse herói, né, a jornada do herói, eles pensam em tudo, eles colocam lá as qualidades, né, eles colocam qual que vai ser a aventura que ele vai fazer e vai ter essa recusa. Mas também ele pode encontrar o mentor, né, que aqui é o ponto 4 aqui, né, encontro do mentor, né, que encontro do mentor seria o quê? É aquela pessoa que vem para te dar um empurrãozinho, né, que você tá meio receioso, vou, não vou, faço, não faço, mas não, vem aquela pessoa, né, que é, né, vamos dizer assim, uma pessoa amiga, né, e fala assim, não, vai, faz que vai dar certo. É aquele empurrãozinho que você precisava, para que você faça, né, para que você não fique naquela recusa, né, que você fique com aquele medo, será que vai dar certo, será que não vai? Ah, eu tive problemas anteriores. Não, o mentor, né, é aquela pessoa que vem e te dá um empurrão, fala, não, vai, faz que vai dar certo, te dá conselhos. E aí vem aqui, né, a travessia do primeiro limiar, né, que é o quê? Você chegou no momento em que o herói está pronto para acusar o seu limite. Ou seja, você
perdeu todos os medos e agora você fala, não, agora daqui para frente pode deixar que é comigo, né? Que você faz o que você, né, tá acostumado a fazer, que você vai e vai, né, começa nesse mundo novo aí, nessa nova jornada, nesse novo desafio. Claro, né, a gente vem aqui, né, falando do quê? Das provas, dos aliados, dos inimigos, né? Que é o quê, né? No caso, o herói colocou o pé na estrada, rumo ao seu objetivo. Ele começa o quê? A se deparar com diversos desafios menores, contratempos, obstáculos, às vezes com alguns testes, mas, né, como ele já passou pela primeira travessia, isso daqui é algo que ele vai conseguir passar, né, normalmente, ele vai conseguir avançar, né, para os próximos pontos aqui, né, que no caso aqui seria uma né, aqui está falando como aproximação da caverna secreta, né? O que, que seria a aproximação da caverna secreta? Esse ponto, né, que chegou o herói aqui ele faz uma espécie de pausa, né? E ele dá ele se esconde no interior. Quando a gente fala se esconde no interior, é que é, né? Ele fica meio recluso, né? Ele não se aparece, né? No caso, nas coisas que ele está fazendo, ele não se apresenta, né? Ou seja, né, ele começa a fazer alguns questionamentos iniciais, ou até mesmo algum enfrentamento dos seus medos. Então, ele se oculta um pouco, né, e fica pensando sobre aqueles pontos do que realmente ele deve fazer ou não. E aí depois vem a aprovação, aprovação suprema. O que seria aprovação? É uma espécie, né, do qual o nosso herói precisa passar para cumprir o seu destino. Para isso, ele o quê? Ele passará por um teste físico de extrema dificuldade, enfrentando um inimigo letal, ou passará por um conflito interior, né? Ou seja, ele vai ter algumas provas para serem passadas. E ele passando por essas provas, ele tem a recompensa, né? Que depois da recompensa, que já passou por todos os desafios, né? A recompensa é o quê? É simbolizar a sua transformação em uma pessoa mais forte, né? E melhor, que pode ser representado por um objetivo de grande valor, uma reconciliação com alguém querido, um momento de conhecimento ou de habilidade, né? Ou não posso dizer aqui, né? Nas anotações está como um tesouro, mas não digo um tesouro, mas você inicia uma fase onde você quer agariar, né, algo melhor, uma oportunidade de emprego melhor. Para isso, você vai passar por alguns desafios, né? Quais são os desafios? Ah, eu vou precisar estudar mais. Ah, eu vou precisar ter mais conhecimento. Ah, mas no meio disso tudo, né, que você está estudando, que você está tendo conhecimento, acontecem os imprevistos da vida, né? Às vezes uns obstáculos. Então, a jornada do herói está falando isso, que você primeiro você tem um chamado, fala assim, não, eu quero ter uma vaga de emprego melhor, mas você vai ter os desafios, e se você passar por esses desafios, você vai se tornar uma pessoa melhor. E aqui ele está falando isso, né? Que você vai passar por provações, você vai ter pessoas que vão querer te derrubar, mas vão ter pessoas que vão querer te ajudar também. E aí, quando você passa por tudo isso, você chega lá na recompensa. E o que é a recompensa? Você recebe, né, todo o esforço que você passou, né, por meses, anos, né? Às vezes as pessoas ficam aí anos, né? Tentando, sofrendo, e passa 10, 15 anos, daqui a pouco a pessoa consegue. Mas ninguém viu, né? Todo o processo que a pessoa fez para chegar naquele momento que ela está vivendo. Então, aqui a jornada do herói está contando isso, que primeiro você dá o primeiro passo, que é o quê? Eu quero sair do momento atual que eu estou agora e eu quero chegar no momento tal. Eu quero, né, angariar coisas melhores. Então, é isso que está falando, que você tem alguns processos para se passar. E às vezes, né, aqui ele está falando aqui, né, recompensa, e depois tem um caminho da volta. O caminho da volta é o quê? Não é a volta, né, para casa, não oferece tantos perigos mais, mas sim um momento de reflexão, ou seja, é um momento que você senta e se, né, se reflete
de tudo aquilo que você passou. Fala assim, nossa, como eu sofri, mas ok, né? No contexto, né? No objetivo final, eu alcancei. Então, quando fala que em caminho de volta, não é você voltar lá para o seu ponto inicial, mas é você fazer um momento de reflexão, um momento onde você para e, né, elenca, né? Às vezes é até bom anotar no papel tudo o que você sofreu, tudo que foi pontos positivos, pontos negativos, né? Para que você tire lições daquilo. E aqui ele fala um pouco em ressurreição, né? Que aqui é o ponto mais alto da história. É aquela última batalha em que, né? Até aqui está falando assim, em que o inimigo surge quando mais ninguém esperava. Nem mesmo o nosso herói. Ou seja, é um novo desafio. É um novo desafio que ele pode ser representado, né? Para pessoas, né? À sua volta, a comunidade, a família, enfim, né? O nosso mundo comum, né? A gente, né? Batalhou ali, vai 10, 15 anos, né? Conseguiu, aí a gente para, reflete, mas do nada surge algum imprevisto, né? Algo, né? Não vou dizer algo que queira nos derrubar, mas é algo que queira, né? Né? Tirar a gente da nossa rota ali. Mas por todos os pontos que você passou, né? Ali, ó, de recusa, o de encontro com o mentor, né? Que você tem ali, ó, tá falando ventre da baleia, que é um teste, o aliado, que você fez uma aproximação, que você fez uma aprovação suprema. Ou seja, você já pode dizer que você está calejado. Então, aqui quando você chega no ponto da ressurreição, se vier algo que possa vir tentar derrubar, você já está calejado e você consegue seguir. E aqui tem o retorno com o Elixir, né? Que é aqui da jornada do que você chegou ao momento de reconhecimento efetivo, a chegada ao local do ponto de origem, ou seja, você passou por todos os pontos e você retorna, né, para o seu ponto inicial. Não vou dizer o ponto inicial que você vai estar igual você estava como você começou, mas é um ponto onde você chega e fala assim, bom, aquilo que eu determinei há 10 anos eu finalizei, eu consegui. E agora eu vou angariar novas coisas, eu vou dar novos passos, ou seja, você fez um ciclo, voltou para o ponto inicial, só que você voltou melhor, e a partir dali você vai seguir novos ares, né? Você vai colocar novos objetivos para se seguir. Eu falei para vocês lá no início, referente ao Rei Leão, que o Rei Leão é uma jornada do herói. Que ele, né, ele segue aqui, ó, tem o status do herói, tem a chamada da aventura, tem a recusa, ou seja, tem o Rei Leão, ele tem, né, o chamado para aventura, que é o quê? Lembra que eu acho que ele tinha que migrar para um outro lugar. E aí, quando ele chegou nesse lugar, tinha outro leão lá que começou a disputar com ele, né? Ele teve as travessias, ou seja, tá vendo aqui, ó, as travessias. O que que acontece nas travessias? Ele teve testes, ele teve aliados, ele teve inimigos, ele teve as provações, o quê? Ele teve que lutar com outro leão pelo território dele. Qual foi a recompensa? Ele ganhou desse outro leão. E aí o que que acontece? Ele teve a sua ressurreição. O que que seria a ressurreição? Né? Ele reviveu. E aí, né, qual que é o retorno para ele? Ele voltou para a família dele. Então, percebam que o Rei Leão, a história do Rei Leão, é uma jornada do herói. Tem meio que um passo a passo, né? Ele chegou no local, ele falou assim: ah, agora eu quero seguir novas coisas. Ele teve uma recusa: ah, será que isso vai dar certo? Ele teve pessoas que ajudaram, pessoas que não ajudaram. Ele teve a sua primeira travessia. Então, percebam que o Rei Leão é uma jornada do herói também. Conta meio que um passo a passo. Aqui Pessoal, só temos. que, Diego, só completando aqui, de vez em quando um gancho. Pessoal, se você pensar em jornada do herói, é que assim, a humanidade sempre ela precisa ter essa coisa de história. Até se você pensar, independente da sua religião, ou cristianismo, qualquer coisa, teve aquilo: começo, sofrimento, aí no final, no cristianismo, Jesus morre, ressuscita. Se você pensar em filmes, Rock Balboa, ele passa todo aquele sofrimento em Rock 1, 2, 3, 4, despenca no 5, discute.
chega no final, ele volta a ser cozinheiro. Aí tem, como não conseguiria fazer um Rock 7, 8, o que acontece? Eles criaram o Creed, que o Rock vira o mentor do filho do Apollo, que também começa todo o sofrimento. Então, o que a gente está colocando com isso, assim, quando vocês forem fazer o vídeo de vocês, ou a apresentação, tentar criar uma história sobre a apresentação. O começo da sua, no caso de química, o começo do projeto, o desenvolvimento da ideia básica e, tipo, no final, vender o que vocês conseguiram desenvolver, que é essa parte que o professor vai estar falando. Exatamente. Então, essa palestra é para isso, para você criar um vínculo. Você tem que imaginar que, assim, em 3 minutos, tem que vender a ideia para a pessoa que está vendo o seu trabalho se sentir envolvida, sentir dentro do seu trabalho. Porque nem sempre quem for ver seu trabalho é uma pessoa da sua área. Por exemplo, alguém que for de logística pode estar vendo de química de logística, de forma, quer dizer, então você tem que, em 3 minutos, criar todo um envolvimento para a pessoa se sentir dentro do seu trabalho. Por isso que a gente tem essa coisa de jornada do herói, tá bom? Isso mesmo, professor. Bom, pessoal, aqui ó, tem esse gráfico, né, que é uma fórmula, né, da jornada do herói em 12 passos. Então, aqui está falando o passo a passo, né, do ponto 1 até o ponto 12. Ou seja, aqui, ó, consciência da limitação de um problema, aumento da consciência, relutação de mudança, superação da relutância, comprometimento com a mudança, experimento da primeira mudança. Aí vem aqui o ponto 7, preparação para uma grande mudança, tentativa de uma grande mudança, consequências da tentativa, rededicação à mudança, última tentativa para a grande mudança e dominação e domínio final do problema. Ou seja, é um passo a passo. Igual o professor falou, né? Quando vocês forem montarem apresentações de vocês, pensem nesse passo a passo. O porquê que eu quero criar essa apresentação? Então, percebam que tem um passo a passo para se criar, né? E aqui a gente tem um pouco aqui, né? Tá falando um pouco do tempo, né? De como que é o tempo aqui, né? Então, o que acontece? A apresentação é o quê? 25% do primeiro ato. 50% do segundo ato, que seria o quê? A confrontação. E o terceiro ato seria a resolução, ou seja, você faz uma apresentação, né, no tempo ali de 25%, depois tem a confrontação, ou seja, você vai confrontar aquele tema que você apresentou e no final você vai fazer a sua apresentação, né? Você vai fazer a sua resolução, ou seja, a sua finalização da sua apresentação. Então, primeiro apresenta um ponto, né? Fala o porquê, o como daquilo, depois você confronta o porquê, como, né? O que te levou aquilo e no final você finaliza a sua apresentação. Então, tem alguns passos a serem seguidos. Aqui nós temos mais um modelo aqui, né, de jornada do herói, né? Aqui ele está falando um pouco, ó, do prólogo, o novo, a crise e o clímax, né? Que aqui ele está falando, ó, o mundo novo, o chamado, a recusa, tá vendo? É uma nova forma de ver aqui a apresentação, né? Da jornada do herói aqui também. E agora, né, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o círculo dourado. O que seria o círculo dourado? Também é uma forma de se apresentar, né? De fazer a apresentação. Círculos dourados seria o quê? O Golden Circle, que em português seria o círculo dourado, ou seja, é um conceito, né, criado por especialista em lideração Simon Sinek, né, que tem como objetivo criar e desenvolver um valor de uma nova ideia de negócio ou de campanha ou com sucesso. Ou seja, né, um exemplo que nós temos, né, bem claro, né, é o iPhone, né, a Apple, né, a Apple. Por quê, né? Porque a Apple, né? Que ela revolucionou o mercado de iPhone, né? Primeiro foi com o iPod, né? Sendo que havia outras empresas, né, que eram qualificadas e tinham os mesmos recursos. Só que ela veio e ela fez essa inovação. Ela inovou. Ela inovou mesmo, né? Por essas outras empresas, né? As outras empresas acabaram, né, meio que falindo, né?
Então, a ideia da Apple é isso. Primeiro conforme o slide aqui, né? Eles estão fazendo o quê? O quê, né? O quê? Qual é o serviço, né? O serviço, o produto. Como? Como que eu vou fazer esse produto, né? E o legado. O legado seria o porquê. O porquê daquele produto. Ou seja, eles pensaram assim, o que que eu vou criar? Eu vou criar um iPhone. Ok, criou um iPhone. Mas como que eu vou criar? Eles pensaram assim, vamos criar né, algo que vai ser o diferencial no mercado, utilizando um método para aquilo. E qual que vai ser o legado? O legado vai ser o quê? Que esses aparelhos celulares vão ter um propósito ou um legado do quê? De duração, né, que vão durar. Então, o círculo dourado funciona dessa maneira, né? Vamos lá, quer ver? Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Bom, nós temos os exemplos aqui da Natura, né? Vou aumentar aqui, que está um pouquinho pequeno aqui o slide para mim. A Natura, ela utiliza o círculo dourado, né? Que é o porquê, o como e o que. Por quê? Somos apaixonados por cosméticos e relações. Mas como? Provendo o bem-estar das pessoas consigo mesma e com os outros. Ou seja, quando fala consigo mesmo e com os outros, comigo mesmo é o quê? Se eu uso um perfume, é um perfume que vai né, me deixar cheiroso. E os outros? Os outros, quando me veem, falam assim, nossa, o perfume é gostoso, né? Então, é essa ideia que eles estão passando, assim, né? O porquê, o como e o quê. O quê? Por meio de fragrâncias, texturas e composições dos nossos produtos de beleza e higiene pessoal. Ou seja, né? Quando fala aqui de fragrâncias, foi o exemplo que eu dei, do perfume. Mas pode ser através de um sabonete, através de um creme, no caso aí, para as mulheres, né? Através de um batom ou de um rímel aí, né? Um, bom, eu falo um pouco aqui, porque a minha esposa usa esses delineadores aí, né? De cílios, de sobrancelha, essas coisas. As mulheres aí que me corrijam se eu falei correto, né? Delineador, essas coisas, eu não entendo muito bem. Mas é esses o que a Natura quer passar, né? O porquê e o como, né? E o que, o porquê de utilizar desses produtos deles. E aí nós temos aqui mais o exemplo, né, que eu falei aqui da Apple, né? O porquê, né? Por que utilizar produtos da Apple, né? Eles estão falando aqui, ó, desafiamos o que está no mercado e fazemos o pensamento pensando diferente, ou seja, eles estão pensando diferente. Como? Desenvolvendo produtos lindos e fáceis de usar. O que vocês estão produzindo? Computadores, celulares, serviços à vendas, né? À venda de apps. Assim, pessoal, eu tinha uma certa relutância, né? Referente a produtos da Apple. Para mim, né? Quando surgiram aí, eu falava assim, não é tudo isso, não. Isso não... Mas não. Assim, quando a gente começa a utilizar, a gente vê. Principalmente os celulares e os monitores deles, né? Principalmente aí para quem, né? Para quem utiliza recursos de imagens, né? Faz imagens, nossa, é totalmente diferente do que a gente usar aqui o Windows, né? O Windows, o Linux, né? Ferramentas da Microsoft. A forma como que eles desenvolveram é totalmente diferente, né? Totalmente diferente e a qualidade é muito boa mesmo, né? Tanto que a empresa que eu trabalho, a parte de marketing lá, eles só usam os, né, aparelhos Apple. E assim, às vezes eu passo lá as imagens que eles estão criando, né, é algo assim, que você olha na tela, é algo que você quer ficar olhando assim, gruda, né? Você fica grudado na tela, porque a resolução e as imagens são muito boas, né? Agora aqui um pouco, né, das considerações finais aqui referente ao círculo dourado, né, que a gente falou aqui, né, que como que funciona, né? Vamos lá então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina uma empresa que quer anunciar um produto. Vamos dizer assim que ela queira, né, um produto de DVD, né, DVD, que é uma espécie, né, de gravador digital, exemplo. A maioria, né, dos anúncios, né, que eles vão falar assim, esse é o novo, né,
produto. Ele, né, ele tá falando o quê? Que ele pausa, né, a TV ao vivo, ele pula comerciais, ele grava os seus programas favoritos e mais. Ele consegue aprender sobre o que você gosta de gravar, programas similares, sem que você tenha que pedir. Ou seja, no produto, né, de DVD, ele está falando isso. Quando foi lançado lá, ele falava isso, que você podia gravar todos os seus programas sem que ele gravasse comerciais, ou seja, você ia assistir tudo aquilo na íntegra. Mas, né, a gente viu que com o passar do tempo isso daí não foi muito bom, né? Mas aí eles pensaram em um novo texto, né? Ó, agora veja essa nova possibilidade, né? Eles criaram um novo texto. Você gosta de ter o controle, né? De ter o controle de tudo que faz? Quer a liberdade de assistir os seus programas de TV favoritos de qualquer momento, a qualquer momento? Quer pular comerciais chatos e tudo isso que, né, de maneira simples e intuitiva? Então, né, ele pausa sua TV, grava todos os seus shows favoritos, sem quer que você pule, né, os intervalos comerciais. Então, pessoal, repare o que, né? Que o segundo exemplo, o texto percorre um círculo, né, de dentro para fora, ou seja, ele traz de dentro para fora a informação, né, explicando primeiro a razão, né, a razão do aparelho e passando pelo fim, ou seja, então ele quer dizer isso. O círculo dourado nada mais é do que isso. Ele traz primeiro um contexto, né? Ele explica o porquê, né? Ele faz uma explicação, né? Da razão por que você vai utilizar aquilo, para depois entrar de fato no produto. Quer ver, pessoal? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Só um momento. Professor, eu vou compartilhar aqui um link do YouTube. Só um momento. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Sim. Tá aparecendo. Aparecendo. Sim. O áudio está saindo? Não. Você quer colocar no chat? Eu compartilho com o áudio aqui. Você quer, por favor, professor? Tá. Eu tô aqui pelo aplicativo. Coloca o áudio, então, no chat. Aí eu pego o controle. Acho que eu consigo fazer. Coloca Eu no mandei o chat aí. link. Ah, Tá. você quer que eu conceda o controle? Acho que aí eu consigo. Que estamos dois. Deixa eu ver aqui, ó. Espera aí. Mas tranquilo, vamos lá. Eu vou colocar incluir o som. Deixa eu ver aqui, solicitar controle. Isso, que eu não tô conseguindo dar o controle. Você tem que solicitar mesmo. Ah, agora sim. Tá? Acho que agora eu Prontinho. tô aqui no controle, tá? Tá, vamos ver. Deixa eu Oi, posso fazer. fazer uma pergunta? Pode fazer, fica à vontade. Por favor. Então, para não perder o foco daí da Apple que você falou, é sobre, você está falando do marketing dela, que é bom e tal, os produtos são muito bons, mas eu daria uma negativa, eu já não compraria os produtos dela, porque eu ouvi dizer que aqui no Brasil a lei diz que a gente não pode fazer uma compra casada, e ouvi dizer essa semana que a Apple ela vende seus produtos faltando coisas, você tem que comprar a parte. Vamos dizer, eu compro um celular de outra marca, ele vem com carregador e tudo. O dela não vem carregador, você tem que comprar a parte. Isso daí Então, foi essa é uma negativa que eu não compraria deles, por mais que o produto fosse bom, eu não pegaria porque eu quero alguma coisa que venha completa. exatamente. Isso daí foi algo que foi muito discutido nos últimos, vamos dizer aí, nos últimos anos.
que eles fizeram isso, viu, Evaldo? Eles estão liberando os produtos deles, porém, né, às vezes você precisa comprar um carregador à parte, um fio à parte. Então, assim, eu falei um pouco aqui sobre o produto em si, mas esses pontos, né, que foram disponibilizados, que acabaram acontecendo, isso daí, infelizmente, né, a marca acabou perdendo um pouco de mercado. Infelizmente, eles acabaram perdendo mesmo. Se você entrar lá um pouco nos scores, né, que você entra no Google, lá tem algumas informações sobre a avaliação da empresa, eles acabaram perdendo um pouco o mercado mesmo no Brasil por conta desses pontos aí que você falou, realmente. Igual a Amanda acabou de colocar no chat aí. iPhone sem carregador, sem fone de ouvido, complicado, né? Às vezes você paga aí no iPhone aí Verdade. 5, 6 mil reais e vindo peças faltantes. Isso daí foi algo que a empresa acabou perdendo mesmo. Tá certo, obrigado. Deixa eu tentar aqui, vou compartilhar a janela. Vamos ver se vai dar para ouvir. Vou colocar aqui. Tá. Tá compartilhando a janela? Eu estou visualizando. Deixa eu ver aqui. Não sei se o pessoal está visualizando. Excluir o som. Tá, vou clicar aqui na janela. Agora tá compartilhando? Tá aparecendo? Ah, tá carregando ainda, Não. viu, professor? Porque não aparece nada. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vou ver de novo aqui. Vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Compartilhar a tela. Tá aparecendo? Tela? Sim, tá aparecendo. Tá, deixa eu fazer de novo aqui. Eu vou incluir o som. Compartilhar a tela. Agora tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá. Vamos ver aqui o áudio aqui. Vamos testar. Pra mim tá Vocês estão saindo. ouvindo? O pessoal Sim, tá professor. ouvindo? Sim? Sim. Tá, então eu vou Sim. deixar passando aqui para vocês poderem escutar. Vou voltar o controle para você, Diego. Ok, professor.
Deixa eu ver aqui. Tá lá. Existe alguma coisa melhor Não, que acho que viajar? você tá, Claro que acho que sim. você tá com controle aí já, viu, professor? 50% Acho de que já desconto. pode. Acho que tem controle você. Pera aí. Acho que estamos dois como palestrante. Acho que já voltou. Isso. Já estou Tranquilo, apresentando aqui. Beleza, então. Bom, pessoal, vocês viram aí o vídeo, né? No caso, percebam, né, como foi desenvolvida a história. Ele começou numa carta e aí teve todos os, né, os passo a passos que ocorreu com ele, para só no final a gente ver, né, que era uma propaganda, né, que era um produto, que era a Coca-Cola. Então, percebam que eles utilizam dessa maneira. Eles iniciaram uma história que, no caso ali, né, a gente acabou lendo embaixo que era uma propaganda da Coca-Cola, mas se vocês vissem de tela em cheia, né, a gente ia ver que, né, teve todo um contexto, né, teve a jornada do herói, né, que ele passou por dificuldades, né, ele teve ressurreição, não sei o que, para chegar no ponto final lá, que é o quê? O retorno. Ele retornou para casa. Retornou para casa e aí quando ele abriu a carta, né, e aí no final mostrou aí a Coca-Cola, né, Papai Noel aí, que é o momento final da propaganda, né, para eles mostrarem isso. Então percebam, né, que a história, né, jornada do herói, storytelling, é utilizado em diversas propagandas, né, e comerciais aí que a gente assiste no nosso dia a dia. Acho que eu estou apresentando aqui, não sei se vocês estão vendo minha tela novamente, que nós estamos em considerações Sim. finais. Tá aparecendo, Sim. né, professor? Sim. Ok. Bom, aqui é um meme, né? Muito texto, não vou ler. E geralmente acontece isso, né? Quando a gente vê muito texto, muito conteúdo para ler, principalmente hoje, né? Nesse mundo tão interativo que nós estamos vivendo, que a gente pega um celular, a gente olha, né? Que é algo fácil de se ver, né? A gente está recebendo muita informação, né? Constantemente, né? A gente abre o celular, informações, tanto Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram. Nossa, olha quantas ferramentas, né? De informação que a gente recebe. Mas se for algo que é muito texto, muita informação, a gente acaba não lendo. Então a gente prefere às vezes ver uma imagem, né? Algo que, né, em um minuto ou um segundo a gente bateu o olho, a gente já entende o contexto todo do que está acontecendo. Então aqui, né, quando fala que muito texto não vou ler, é isso, esse meme aqui. Bom, e aqui nós estamos falando um pouco, né, sobre o banco de imagens, né? A gente tem um banco de imagens que é utilizado, né, pelo pessoal, que vamos ver se ele vai abrir. Aqui, banco de imagens. O que seria o banco de imagens, né, pessoal? Hoje, no marketing, né, quem utiliza de marketing digital, que faz o marketing, ou que faz propaganda, que faz anúncios, eles têm um banco de imagens, né? Porque o que acontece? Dependendo das imagens, tem imagens que têm royalties, né? Que a pessoa é dona daquela imagem, e se aquela imagem for divulgada, a pessoa tem que pagar uma porcentagem por aquela divulgação daquela imagem. Então, hoje, no marketing ou nas publicidades, a gente tem bancos de imagens que são imagens de graça, né? Imagens grátis, que qualquer um pode ir lá e utilizar dessas imagens para fazer os seus anúncios, as suas imagens. Até mesmo vocês aí no desenvolvimento do TCC, dependendo de qual for a imagem que vocês forem utilizarem, ela tem que ter autorização para colocar, né, no TCC de vocês. Tem alguns TCCs aí que precisam de certas autorizações, dependendo do tema que você for utilizar. Então, às vezes tem que prestar bastante atenção nisso. E aqui a gente está passando aqui um banco de imagens onde pode ser utilizado. Voltando, né? Aqui a gente sai um pouco do contexto aqui falando sobre o banco de imagens que é utilizado. Tem o storytelling, né? Que foi o que a gente passou aí, né? Que o storytelling inicia, né? De dentro para fora aqui, né? O porquê, né? Queremos ajudar a empreender. Como? Com conteúdo de empreendedorismo. O quê? Que espalhem a ideia por aí. Ou seja, né? Primeiro a gente tem uma ideia inicial,
E aí a gente fala o porquê que a gente quer criar aquilo. Depois a gente vai por como. Como que a gente quer divulgar esse conteúdo, como que a gente quer passar essas informações. E aí depois fala o que, ou seja, quem que a gente vai atingir, né? O que vai ser atingido, né? E aqui a gente fala um pouco de apresentações criativas, né? Que o pitch nada mais é do que apresentações criativas. Ou seja, vocês têm que ter ideias criativas, por quê? Porque o pitch nada mais é do que uma apresentação rápida. Ou seja, a gente tem cerca de, vamos colocar aí, de 1 a 5 minutos para quê? Para cativar, né? Para mostrar o interesse pelo que a gente está apresentando. Ou seja, né? A gente tem que ter a criatividade. Então, usar cores, né? Ter, né, imagens, né? Para quê? Para que seja algo que a pessoa bata o olho e ela fique vidrada, né? Olhando para aquilo e você explicando ali, crie, né? Vamos dizer assim, esse interesse pelo produto ou pelo TCC que você está apresentando ou pelo produto que você está vendendo, né, pessoal? Então, o pitch, né? É isso, né? Que a gente apresentou hoje aqui. É uma forma rápida, onde dentro dessa forma rápida tem algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando. Quais são as ferramentas? Colocamos aí a jornada do herói, storytelling, círculo dourado. Então, né, é uma apresentação rápida, porém que se vocês utilizarem essas ferramentas, né, que a gente apresentou aqui, vocês vão ver que a apresentação de vocês vão conseguir realmente apresentar em 5 minutos, mesmo que seja um tema assim, fala assim, não, professor, esse tema é muito comprido, eu não vou conseguir falar em 5 minutos. Mas não, se você utilizar as ferramentas que a gente apresentou aqui, você vai ver que você vai colocar lá e você vai conseguir apresentar aquilo em 5 minutos de forma que vai ser assim, ó, rápida. Ok, pessoal? Não sei aí se o professor Leandro quer complementar aqui. Nós estamos abertos aí, né, professor? Para o pessoal aí tirar algumas dúvidas, perguntar algo sobre o assunto que a gente foi passado. No segundo horário aqui, o professor Leandro irá, né, utilizar as ferramentas aí para mostrar para você, para demonstrar mesmo como que a gente utiliza tudo isso que a gente foi passado aqui. Então, professor, também está com a palavra aí. Os Tá, alunos então, aí, o pessoal que quiser perguntar, fiquem à vontade. tá. Então, pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Deixa eu fazer um comentário. Então, pessoal, parabéns, professor, foi muito boa a sua apresentação, professor, tá bom? O que acontece? Então, pessoal, toda essa primeira parte é como é que vocês vão fazer um trabalho envolvente, desenvolver toda uma estrutura na ferramenta, na jornada do herói, questão do Rock Balboa, Matrix, ou muitas coisas. Porque o que acontece? Imagine que a sua apresentação, o seu trabalho que você vai colocar na feira, ele tem que ser algo envolvente. A pessoa que assistir, ela tem que assistir e sentir que ela está vendo o procedimento de química, ou ela está vendo a questão da questão da história, por exemplo, pessoal de logística. O pessoal fala muito, por exemplo, de Alexandre o Grande, de mudanças, como a logística ocorreu, ou até se alguém, por exemplo, falar, eu até brinco com os meus alunos. Gente, na pandemia, eu tenho uma história que ficou marcante, que eu coloco sempre falando na minha aula assim, gente, informática e logística, o mundo mudou. E o pessoal de química, gente, foi toda uma mudança, tipo de indústrias que faziam bebida começaram a produzir álcool para higiene de uma forma violenta, o pessoal estocava álcool, entendeu? Foi toda uma mudança. Então, o que acontece? A apresentação de vocês tem que transformar uma coisa envolvente, uma coisa interessante, tentar envolver a pessoa que vai assistir. E o mais importante, pessoal, entendam assim, isso vai estar no YouTube. E o que eu falo muitas vezes? Às vezes, um vídeo que você faz muito bem feito, um trabalho que você monta, química tem muito disso, tem um trabalho de um aluno que ele fez foi um negócio de Pequi, tipo um... O que foi, Ricardo? É uma inseticida natural que foi para Brasília, né? Foi o negócio lá do Pequi. Me confirma aí, Ricardo, se é o negócio do inseticida lá, não? Acho que, né?
Depois o Ricardo pode confirmar digitando aí. Que foi toda uma mudança. Então, gente, tem que pensar que esse momento, por mais dramático que seja, é toda uma mudança. O mundo como existia antes não existe mais. A gente pode retomar pequenas coisas, mas tipo, o home office entrou, a questão de o treinamento online mudou, o modo que o mundo está acontecendo hoje. Eu até brinquei com os alunos que eram da tarde. Gente, na história da humanidade, você não encontra, eu acho que um momento que as escolas ficaram 100% fechadas, por mais, vou colocar 2 anos, que os alunos só estudaram à distância. O pessoal de Química, parabéns, foram guerreiros, porque cada semestre, Ricardo, Rosalina, Paulo, todo Antônio, vocês tinham que fazer relatórios para provar que os alunos estavam aprendendo sem entrar num laboratório. Parabéns, Ricardo, parabéns. E eu vi TCC de Química, que o pessoal teve todo o embasamento e conseguiu, em casa, fazer experimento da maneira que eles puderam e ficaram maravilhosos os trabalhos. E fizeram exposições maravilhosas aí no TCC. Então, pessoal, vocês com essas ferramentas que vocês estão vendo em conceito, não sei onde vai trabalhar, vocês podem fazer trabalhos maravilhosos, viu? Não tenham dúvidas. Isso que eu queria estar falando aí. Obrigado, professor. Bom, pessoal, eu acho que finalizamos Pessoal aqui, né, aberto a professor? perguntas aí, hein? Isso, Quem estamos quiser falar abertos do a perguntas também. trabalho, quiser pedir alguma dica, depois a gente vai trabalhar ferramentas depois do intervalo, tá? Canvas, vai aprender a colocar o vídeo no YouTube se precisar numa situação, Tudo bem, gravar a pessoal. tela, tá bom? Estamos abertos a perguntas, pessoal. Se quiserem alguma dúvida, né, algum ponto ou algum esclarecimento. Também, pessoal, se ficarem, né, com um pouco de vergonha de perguntar aqui, né, ao vivo, depois podem chamar eu no chat ou o professor Leandro e podem fazer a pergunta de vocês que a gente responde, tá? Não fiquem com dúvida, não. O momento é agora, né? De tirar aqui as dúvidas, né? Para que não fiquem com dúvidas posteriormente. Oi, posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade, Evaldo. Então, mesmo sendo por esse pitch, se eu colocar um vídeo desse no YouTube, como que eu posso fazer para monetizar alguma coisa assim? Então, para monetizar, você precisa criar, né? Você cria uma conta lá no YouTube. Tem uma opção lá que você cria uma conta. Aí você vai lá e adiciona um cartão, uma conta, né? Uma conta de banco. E aí o que acontece? Tem os períodos não, tem o tempo, né, que você tem que publicar esses vídeos. Ou seja, o YouTube, dependendo, né, do tamanho do seu vídeo, vamos para uma posição, eu tenho um vídeo de 30 segundos. Geralmente, eles não aprovam essa quantidade, né, de tamanho. Geralmente é de 1 minuto para frente. Mas aí o que acontece? Quando você faz a publicação desse vídeo, né? Você cria lá seu canal e você publica. Para você monetizar ele, o que você precisa? Ele tem que ser um vídeo exclusivo. Ninguém, né? Ninguém pode ter criado algo parecido. Então tem que ser um vídeo exclusivo. Tem algumas regras que eles colocam lá. E aí, para fazer essa monetização do vídeo, você tem que criar as hashtags, que lá também tem as hashtags. Por quê? Porque você colocando as suas hashtags de acordo com o tema, né, que você está criando esse vídeo, ele vai aparecer para determinadas pessoas, que são pessoas o quê? Que têm interesse naquele tema que você acabou publicando. Ou seja, né, uma exposição, eu vou falar sobre, não sei de que curso você é. Você é de química, Evaldo? Desculpa, não. Sim, a química. De química. Vamos lá, uma exposição. Você vai falar referente a um componente químico, né? Você vai fazer essa explicação lá, né, no YouTube, explicando referente ao componente químico. Se pessoas, né, têm interesse naquele tema que você colocou, o YouTube
né, de acordo com os seus hashtags que você coloca, ou de acordo com o descritivo, né, do seu texto lá no YouTube, aquele tema vai aparecer para aquelas pessoas que têm interesse naquele, né, naquele componente químico que uma exposição está explicando. Mas o YouTube, né, como também tem o Instagram e o Facebook, eles têm algumas opções onde você consegue fazer o tráfego, né? Quando falo tráfego, é o quê? Fazer a divulgação, é o patrocinado daquele seu vídeo. Que aí, no caso, você tem que, né? Você, claro, você quer monetizar, você quer receber, né, do YouTube. Mas ele tem essa opção onde que você investe um valor ali para quê? Para que aquele seu vídeo chegue para mais pessoas. Então, como tem né, no Facebook, né? Eu acho que eu até falei aí pro pessoal de logística, o pessoal do primeiro ano aí, eu acho que a aula passada eu falei que quando a gente recebe, quando a gente está lá no nosso Instagram, quando a gente está lá no nosso Facebook, que a gente recebe aquele anúncio de patrocinado, né, que vem patrocinado, o patrocinado é dessa maneira. Uma pessoa foi lá, né, um gestor de tráfego, criou um anúncio e ele pagou para o Facebook divulgar aquilo. E o YouTube funciona dessa mesma maneira. Eu não cheguei, assim, eu faço algumas publicações de patrocinados no YouTube ou no Facebook, no Instagram. Eu não cheguei a fazer ainda, Evaldo, no YouTube. Eu posso buscar aqui alguma documentação, eu tenho algumas documentações aqui de como que faz esse procedimento para fazer a monetização. E aí bom, eu vou guardar seu nome aqui, eu te mando esse documento, que lá tem meio que um passo a passo de como você faz essa monetização. Que assim, é simples, mas assim, tem alguns preenchimentos, alguns campos que você tem que preencher lá no YouTube, que faz com que você consiga monetizar. Assim, não vou mentir para você. Para você monetizar mesmo no YouTube, você tem que postar muito. Postar muitos vídeos. Por exemplo, o E senhor foi deixa eu como. completando aqui, ó, para ele. Isso. Ó. Só finalizar aqui, Pode professor. finalizar. E foi como o Matheus colocou aqui nos nossos comentários. Você tem que ter bastante inscritos e tem que ter muitas visualizações. A partir de um determinado número de inscritos e visualizações, aí sim você começa a monetizar. Mas para que fazer essa monetização? Vamos dizer aí, você tem que publicar aí no YouTube cerca de 3 a 4 vídeos por dia para que você entregue, né, que você entregue valor. Então, o YouTube, para monetizar é isso, você tem que entregar valor para ele. Quanto mais valor, né, mais vídeos, mais informações você entregar, mais ele vai distribuir esses seus vídeos para que outras pessoas vejam. E aí, outras pessoas vendo, eles vão seguir o seu canal, eles vão visualizar, e aí, a partir desse momento, quando você atingir esse número aí, né, de 1.000 inscritos, ou 10.000 visualizações, 100.000 visualizações, você começa a ter esse retorno aí do YouTube. Tá Professor, certo, pode obrigado. complementar, por favor. Tá. Evaldo, por exemplo, esse vídeo meu da minha que eu trabalho, eu comecei a entrar propagandas nele a partir do momento que eu consegui 1.000 inscritos. E para você começar a faturar, você precisa ter pelo menos 4.000 horas. Só para ter um exemplo assim, o meu canal tem 10 anos, eu estou ainda com 900 e poucas horas. Então, conseguir as 4.000 horas, você tem que ter vídeos tipo que bombem muito. E tem muita visualização. Porque assim, você pensar um vídeo de 1 minuto, tem que ter muito... E postar muito, por exemplo. Eu posto pelo menos 2 a 3 vídeos por semana na questão da dança, da arte, por exemplo. Os vídeos que mais bombam do meu, até se você entrar nesse aqui, ó, só para você... Vou mostrar rapidinho aqui, ó. Nesse daqui, ó, ele tem uma propaganda... Deixa eu entrar. Ó. Ele está aparecendo, ó, no Movível. Vê que apareceu? Só que outros vídeos meus não tem, ó. Por exemplo, vou entrar nesse. Já vai o vídeo direto. Então, o que acontece? Aquele vídeo específico foi um vídeo, por exemplo, sei lá, por causa da música, Charlie Puth, Attention,
e teve muita movimentação, os alunos gostaram muito, foi acho que uma das minhas apresentações que mais teve destaque, é um vídeo que tem mais de, eu acho que 1.000 visualizações. Aí o pessoal anuncia, porque qual é o problema? Isso teve que acontecer, deixa eu colocar, por causa da seguinte questão, tinha muito youtuber criança, que eu falo criança, porque não tinha responsabilidade, que eles fizeram coisas que eram absurdo. Eles colocaram o coelhinho da Índia no micro-ondas, isso deu um rolo, nem que seja por 10 segundos. Tinha gente que começou a fazer desafio de tipo, o cara ficar atolado de chocolate da cabeça ao pé e enfiar a cabeça. Aí o que acontece? Você imagina, os anunciantes se enlouqueceram. Como é que eu vou ter um anúncio num vídeo que aparece lá a criança colocando um bicho no micro-ondas? E até isso foi, então acontece. Então começou a criar critérios antes de monetizar, se você tem bastante inscrito, se você tem bastante horas, e eu acho que no meu caso, eu não consegui, tá aparecendo propaganda, mas não estou monetizando ainda. Mas eles já me deram o primeiro chance que o quê? Aparecer a propaganda, uma hora que começar a ver mais, eu acho que mais vídeos, no caso de aula, de dança, eles começam a pôr, então. Mas a primeira coisa é você escolher um eixo. Uma dica muito importante, já que está falando, se você quiser conhecer sobre vídeo, você procura Escola de YouTubers. Esse é um youtuber que vou colocar aqui, Escola de YouTubers. Deixa eu pôr aqui. Vou colocar aqui dentro do YouTube. Que ele dá dicas. Deixa eu colocar o link aqui. Porque o que acontece? O YouTube, ele era uma coisa meio que só meio de lazer. Agora é algo bem profissional. Tem gente que desenvolve mesmo curso. Ó, vou colocar aqui. Escola de YouTubers. E o pessoal dá muita dica. Gente, se vocês forem pensar aqui, depois completando. Hoje no YouTube, você pode aprender de tudo, do bom ao ruim. O ano passado, na questão da pandemia, o professor Diego fala, teve cursos na internet que se você fosse pagar, era 5, 10 mil reais. E o pessoal, para o pessoal ficar dentro de casa, colocou curso gratuito. O YouTube tem lá um pessoal lá, acho que tem um canal, que fala de idioma, ensina mandarim, chinês, espanhol, alemão, entendeu? E tem até uma coisa curiosa que o pessoal não explora, tem o YouTube Edu, que é uma parte do YouTube só para educação. E para finalizar, gente, o ano passado as escolas ficaram em desespero tão grande que os alunos sumiram da questão de poder estudar, porque assim, você está no ensino médio e você vê física, pelo respeito, química, um monte de coisa, só pela lousa você estava acostumado, o que aconteceu? Os canais que davam apoio, Descomplica, tal, o Centro Paula Souza comprou licença para o pessoal do ensino médio poder estudar com curso online. Porque o pessoal sabe, o impacto para a gente, até eu coloco, meus caros colegas. Gente, vocês imaginam o seguinte, para meus colegas de química, eles tinham os laboratórios completamente montados, tiveram que abandonar. Para nós de informática, nós ficamos sem ver o laboratório por um ano e meio. Eu vi o laboratório de informática da ETEC Maria Cristina Medeiros esse ano. Eu nem sabia mais como é que era a tela, o que tinha de programa, porque a gente teve que realmente sumir de dentro das escolas. Se for impacto para vocês, imagine para a gente. Então, a questão do YouTube é assim, ter toda uma parte de ganho, mas tipo assim, ver essa escola de YouTubers, é legal você pegar dicas e monetizar. E ver como é que vocês vão organizando essa ideia dos trabalhos, das coisas aí, tá bom? Beleza, professor Diego? Beleza? Vocês gostaram aí, pessoal? Sim, professor, sempre. Tranquilo. E aí, o que acharam da apresentação, pessoal? Química, gostaram? Atingiu a expectativa, a primeira etapa? Tem a segunda agora, hein? A segunda sou eu mostrando ferramenta. Foram boa? Gostou? Professores aí, gostaram? Rosalina, joinha. Ana Lúcia, Simone.
Ricardo, gostou? Os alunos aí. Ô, Ana Lígia, foi minha aluna, hein? Foi minha aluna, Ana Lígia, acho que de logística, hein? Beatriz foi aluna também, ó. Carlos é aluno atual. Leito aluno. Delfran aluno. Ok. Legal. O pessoal gostou aí, então. Estou aqui, ó. Estou aí, Ana Lígia. Beleza. Então, vamos aqui virtualmente. Sou o terceiro, ó. Você foi meu aluno do primeiro. Vamos aqui. Umas palmas virtuais para o professor Diego. Parabéns. Tá bom? Parabéns. Muito obrigado. Ok. Osmar, obrigado. Interessantíssimo assunto. Gostei, ó. Beleza. Muito bom. Beleza. Tá. Ok, pessoal, não precisa sair, não. A gente só vai parar a gravação. Vocês podem até dar um tempo e depois, às 21h, a gente retoma. Tudo bem? Professor Ricardo quer falar alguma coisa? Professor Diego quer falar mais alguma coisa? Não, professor. Para mim, da minha Tranquilo? parte, tá ok. Então, eu vou parar aqui a gravação, tá? A gente vai dar um tempo